Olá pessoal, meu nome é Heleno Magalhães e eu sou professor da disciplina de Banco de Dados Não Convencionais do curso de Gestão de Dados do Centro de Educação Aberta e à Distância da Universidade Federal do Piauí. Nessa aula, nós vamos ver uma pequena revisão dos principais conceitos de banco de dados relacional. Esses conceitos vão ser conceitos que vão cobrir algumas necessidades que nós vamos ter nas nossas próximas aulas. Então, os bancos de dados relacionais, eles surgiram desde os primeiros computadores, quando já foi vista a necessidade de armazenar e manipular dados. Os sistemas de gerenciamento de banco de dados surgiram no início da década de 70. E esses primeiros sistemas, eles eram bem caros e difíceis de utilizar, bem diferentes dos que nós utilizamos hoje em dia. E por isso, foi visto que havia necessidade de investir na área de pesquisa de banco de dados. Por volta da década de 80, com o barateamento do hardware e software, surgiram os primeiros bancos de dados relacionais e eles acabaram se tornando a opção padrão para armazenamento de dados. O que fez esses LGBTs relacionais se tornarem tão populares foi a facilidade de projetar, armazenar e recuperar dados. E hoje em dia a gente já pode ver que esses sistemas, os SGBDs relacionais, são um dos principais componentes nos sistemas de informação. Então aqui está alguns tópicos que a gente vai falar, como persistência, controle de concorrência, integração, padronização, segurança e garantias de integridade de dados. Infelizmente, aqui são muitas informações, não dá para a gente falar tudo detalhadamente, mas o que a gente vai ver é que, com todas essas características aqui dos bancos de dados relacionais, os desenvolvedores eles não precisam se preocupar em como os dados vão ser armazenados e processados no banco de dados, tornando o processo de desenvolvimento de software mais fácil. Né? Eles não precisam se preocupar em como os dados vão ser armazenados, apenas em como desenvolver o sistema. Então, a primeira teoria é a organização dos dados. Né? Os bancos de dados relacionais são armazenados em forma de tabelas, como nós estamos cansados de saber, onde nós temos aqui os nossos nomes das nossas colunas de dados, aqui que representam uma entidade a ser armazenada. Aqui, por exemplo, nós temos uma entidade que armazena dados de um empregado de uma empresa, e cada uma dessas linhas aqui armazena um objeto, um empregado da empresa, onde em cada uma dessas células nós temos o valor de um atributo, que é alguma informação relativa a esse empregado. E nos bancos de dados nós temos basicamente esse esquema aqui de armazenamento. Os dados são armazenados em disco e sempre que a gente quer acessar um dado, processar um dado, esse dado é carregado na memória RAM, ele é utilizado e, se necessário, ele é salvo, é persistido de volta ao disco. E uma boa notícia que a gente tem a respeito disso é que a gente não precisa saber de como isso aqui funciona, porque já existe lá um mecanismo no banco de dados relacional chamado de mecanismo de buffer, que é responsável por fazer esse load e save de forma automática, né? E, inclusive até de uma forma bem eficiente, porque, por exemplo, uma das coisas que ele faz é organizar os dados de uma maneira que faça com que seja armazenado de uma forma mais armazenado e recuperado de uma forma eficiente. A gente também não precisa saber de como esses dados são organizados no disco. E, além disso, os sistemas ainda provêm um mecanismo de recuperação, ou seja, caso haja algum problema durante essa load, durante essa persistência de dados, a gente não vai precisar se preocupar com isso. O próprio sistema vai acabar recuperando esses dados. Por exemplo, em caso de uma queda de energia, a gente não vai precisar se preocupar se esses dados ficarem consistentes, por exemplo. O próprio sistema de recuperação vai tornar eles válidos. Né? Outra característica bastante importante do banco de dados relacional é o controle de concorrência. A gente sabe que os sistemas de banco de dados podem, por exemplo, ser acessados, por exemplo, através de uma rede por vários dispositivos e usuários diferentes. E os
usuários, eles fazem muitos acessos e às vezes até acessos simultâneos, ou seja, acessos ao mesmo tipo de dados, o que pode acabar gerando algum tipo de inconsistência. E se a gente fosse controlar essa concorrência dos dados aos vários usuários, ia ser uma coisa bastante difícil da gente fazer isso. E o que a gente, o bom do banco de dados relacional é que a gente não precisa se preocupar com esse controle de concorrência. Existe um componente que faz isso por a gente, e de uma forma bem eficiente. Por exemplo, supondo que eu tenho uma transação aqui, uma transação seria um conjunto de operações a ser executadas no banco de dados, e sempre que essas duas transações aqui, por exemplo, a transação 1 e a transação 2, forem acessar os mesmos dados, a gente vai ter um protocolo de bloqueio que vai cuidar desse acesso entre as duas de forma simultânea, né? Então, sempre que a transação 1 for acessar esses dados, antes de acessar eles, ela vai bloquear esses dados para que, caso a segunda transação venha acessar os mesmos dados, ela não possa acessar eles. Ela vai ter que esperar até que a transação utilize os dados, desbloqueie e assim ela vai poder acessar esses dados. Também uma coisa muito boa é a questão da integração da informação entre vários aplicativos. A gente sabe que as nossas aplicações elas utilizam vários usuários diferentes utilizam essas aplicações até para em funções para funções diferentes no sistema, mas elas acessam o mesmo dado. E com esse acesso ao mesmo banco de dados, elas podem se comunicar da mesma maneira, usando o mesmo dado, de uma forma integrada, apesar de elas não estarem ligadas, não estarem se comunicando diretamente, elas podem se comunicar através de uma forma integrada, usando o banco de dados. Outra coisa muito boa do nosso banco de dados relacional é o padrão SQL, né? A SQL é uma maneira de eu acessar o banco de dados em que eu não preciso dizer ao banco de dados como esse dado vai ser acessado, apenas eu dou a informação de que eu quero determinados dados, né? E o banco de dados vai fazer de uma forma transparente para a gente um acesso a esses dados da maneira mais eficiente possível. E uma coisa boa também é que a SQL ela é padrão, né? As minhas transações que vão se comunicar em SQL, elas vão utilizar a mesma linguagem para vários SGBDs diferentes, apesar de a gente saber que cada um deles até tem algumas funções específicas, mas no geral a SQL é bem parecida, né? Então, se eu tiver um banco de dados no MySQL, eu posso migrar ele para o PostgreSQL, ou no MySQL eu posso migrar para o PostgreSQL, ou para o Oracle, SQL Server, de uma forma bem fácil, com o mínimo de alterações necessárias. Outra coisa boa também nos nossos bancos de dados relacionais são os métodos ACID, que é um acrônimo para essas 4 propriedades aqui: atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Então aqui eu tenho a minha transação, e essa transação, que é o conjunto de operações do banco de dados, ela vai passar por vários estados através de várias operações de insert, update e delete, por exemplo, até que acontece um commit aqui nessa transação, que é quando ela finaliza todas as operações e os dados passam a ser válidos. E durante essas operações aqui, o banco de dados vai assegurar que essas 4 propriedades sejam garantidas. Primeiro, a atomicidade, onde todas as transações, todas as ações da transação, elas vão ser executadas, e caso uma delas falhe, não dê certo, vai haver um rollback, né? Caso aconteça algum erro, ela vai ser desfeita. Então, são todas as transações ou nenhuma. Também ela vai garantir a consistência. Então, uma transação isolado, as suas operações não podem levar o banco de dados a uma inconsistência, ela isoladamente. E também essas transações, essas operações da transação, elas dão a impressão que cada transação é feita de uma maneira isolada, né? Que mesmo a gente sabendo que as transações são executadas simultaneamente, várias transações ao mesmo tempo no banco de dados, a impressão é de que a transação é executada sozinha, elas não afetam as outras transações. E também nós temos a durabilidade. Após os dados serem inscritos, ser dado esse commit aqui no banco de dados, o banco de dados não é perdido. Mesmo que aconteça qualquer problema, qualquer falha de sistema, como uma queda de energia, o banco de dados vai assegurar que os dados vão ser salvos no disco.
Então, pessoal, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado. Em caso de dúvidas, vocês podem me contactar através dos meus contatos. Até a próxima.